em homenagens ao saudoso pastor José Pedro. Comentários de usuários que deixam suas experiências de pastor e pessoa com o saudoso pastor José Pedro. Saudoso pastor José Pedro, como muitos que fizeram parte do crescimento da IPDA, servi de exemplo para essa geração que desconhece o trabalho que fizeram, e não são mencionados pelos líderes, que sabemos que não honram os obreiros e pastores, querendo levar para si o crescimento da IPDA, que na verdade querem levar para si a honra que não fizeram nada, a não ser ficar nos escritórios aconchegados. Muitos foram aos países, sofreram perseguição, enfermidades e até necessidade, tudo por amor a almas. Fica aqui neste canal e dos usuários a nossa homenagem a esses grandes heróis da fé. Oração no Monte 1431. Fui no culto dele aqui perto de casa, Igreja Tabernáculo do Avivamento. Ele acabou falecendo em Curitiba. Ele é Santo 737. Passei 10 anos da minha vida pastoreando nesse ministério. Aprendi tudo que sei hoje nesta igreja. Sinto muita saudade dos meus pastores. Luciano dos Santos 9359. Que maravilha! Pastor Zé Pedro pregando na sede mundial de São Paulo, ACP, era tão cheio, quem não chegasse cedo não entrava. Era uma multidão. Oh, glória a Deus! Muita unção e poder de Deus. Oh, maravilha, aleluia, glória a Deus. Vai deixar muitas saudades. Alexandre Silva 739. Era cheio do poder de Deus. Lotava a sede estadual de Fortaleza sem precisar de caravanas. A igreja parecia mais um estádio de futebol. Os irmãos levantavam e sentavam a todo instante com as mãos erguidas. Homem de Deus. Sopava no microfone e o demônio caía. Estendia a mão do altar e de longe o demônio caía. Marco Antônio Fernandes 1416. Me batizei na época que ele dirigia a IPDA da Brasília e Itiberê, em Curitiba. Vai fazer muita falta lindas mensagens de servo de Deus. Bispo Davi Pereira, ICM 5130. Fui batizado com o Espírito Santo com a ministração deste homem de Deus. Que unção! Que saudade das vigílias de Jacó na Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro. Marco Antônio Fernandes 1416. Para mim, um dos maiores pregadores da época, ganhador de almas para o reino de Deus. Charles Cardoso, IPDA. Esse era pregador de verdade, pregava de corpo, alma e espírito. Luciano dos Santos. Pastor Zé Pedro, está em Curitiba, PR. Homem de Deus, cheio de graça de Deus, as vigílias da Deus Amor, a multidão saía curada, liberta. Grande era o poder de Deus. Maravilha. Daniel Pereira, VWHC. Me converti na época que pastor estava na Brasília e Itiberê, responsável pelo Paraná, na Deus e Amor. Eu em Paranaguá. Que saudade! Guidiões IPGU. Tive o privilégio de participar de cultos com o presbitério José Pedro, 29/8/2025. Márcio Santos, GD4LK. Boas lembranças nos tempos de renovo na IPDA Itaim Paulista. Chegava pesado, saía leve. Deus o tem os seus servos fervorosos, mas ainda tem azeite, vamos buscar. Joel Fernandes, P3N. Tive o privilégio de congregar com ele em Curitiba, foi meu dirigente. Marco Moreno, 1124. Estou afastado, fiz muitas campanhas com esse irmão. Como Deus usava esse homem, chega a ser linda essa unção. Marco Moreno, 1124. Na minha opinião, tinha muitos homens de Deus na IPDA, mas os mais usados mesmo, Pastor José Pedro, Pastor Jorge Borges, Sérgio Sora, Olavo Viana, Marivaldo Cordeiro, Odair Gomes, Joel Miranda. Esses, na minha opinião, passava dos limites de ser usados. Antônio Joaquim 360. Saudoso pastor José Pedro em Fortaleza foi muito usado pelo Senhor Jesus. Flame Gutierrez 500. Participei de muita vigília com ele, homem de Deus. Adriano Lima 0007. Na época que ele veio Fortaleza, eu não era crente, mas o ouvia pregar, acompanhava os cultos pela rádio, gravava até mensagens, e hoje crente e salvo, ouço suas pregações para a glória de Deus. Quinhos Mar 2012. Fogo puro, que saudades das vigílias com ele. Fiz muitas vigílias com ele nos anos 1900 na sede mundial da IPDA, vigílias tremendas. Inclusive já até pregou onde eu congregava, como Deus operava.
Et Richard da Silva Ramalho 5719. Lembro há 16 anos atrás, ele pregou na vigília em Araraquara. Meu Deus, foi pra todo lado, o homem era tocha. Et Fernando Gomes 3621. O irmão quando ele vinha a José do Rio Preto é fogo puro, só glória. Às vezes nem acredito que pastor José Pedro partiu. Eu sempre acompanhava ele no ministério dele, pelas redes sociais. Et Roberto J 1634. Ele era humilde, falava com todo mundo na sede mundial, pregava fogo. Et Ed Rodrigues 8145. Trabalhei com ele em Ribeirão Preto, homem de Deus, descansou no Senhor. Et Richard da Silva Ramalho 5719. Na onde ele passava e Deus operando, me lembro dele, eu morava no sítio e ia nas pregações dele em RP. Só de lembrar, meus olhos enchem de lágrimas. Et Marco Antônio Fernandes 1416. Eu participei dessa campanha, O Anjo e a Espada de Fogo. Hoje sou pastor na IPDA em Araucária. Nessa época eu ia começar o evangelho na IPDA. Glória a Deus. Minha família está toda na IPDA. Glória a Jesus. Et Luiz S2 Mércia 257. Ele foi pastor da IPDA, sede de Fortaleza na Teresa Cristina. Nesse tempo eu tinha 15 a 16 anos. Et José Lima 9687. José Pedro, quando veio dirigir aqui no Rio de Janeiro no ano 2003, a sede do Rio de Janeiro tremia com o poder do Espírito Santo na vida desse saudoso homem de Deus. Et TF 157 Pedrinho. Na minha época, as vigílias do pastor José Pedro eram uma bênção na IPDA. Et Leandro Souza IPDA Remanescente. Lembro das transmissões no rádio aqui em Curitiba. Dele era muito avivado e usado em curas e milagres sem sombra de dúvidas. Os presbíteros José Pedro, pastor Jorge Borges, pastor Joel Miranda e o saudoso pra Milton Neves foram vasos diferenciados, talvez insubstituíveis. Glórias a Deus que o Senhor Jesus levante outros como estes. Et Charles Cardoso, IPDA. Presbítero José Pedro, homem de Deus, ele era daqui de Fortaleza, CE. Depois recebeu o convite para São Paulo. Et Roberto Beto, 688. Fui nosso dirigente na sede mundial, que saudades, meu Deus. Os cultos eram glória pura, homem humilde de coração. Et Movidos por Fé. Estive caminhando ao lado dele por quase 11 anos no ministério que ele abriu aqui em Curitiba. O conheci quando eu era pequeno na IPDA Curitiba. Aprendi muito com ele, um pai na fé e um amigo que tive a honra de caminhar com ele. Saudades. Et Frank Pet 8456. Lembro-me que eu era novo convertido quando tive a honra de ver esse homem de Deus pregando. Fiquei perplexo de como Deus o usava. Foi algo extraordinário. Et Rogério César 269. Melhor época da vida espiritual aqui na sede de Fortaleza, Ceará. Esse homem de Deus era uma bênção. Saudoso José Pedro. Et Bispo Davi Pereira ICM 5130. Vigília de Jacó. Lá que fui batizado com o Espírito Santo. Saudoso pastor José Pedro. Homem muito usado por Deus. Et Micael Iarro KC 89. Esse moço era simples na pregação. Era muito forte essa unção que ele tinha quando abria a boca. Satanás corria da vida das pessoas e curas e milagres aconteciam. Era um simples homem na pregação, por isso Deus se alegra dos humildes e os usa diferentes de muitos hoje, que só pregam bonito com palavras difíceis para não passar vergonha em meio às pessoas. Mas muitos querem ouvir a palavra simples como Jesus está voltando, Ele vem, Ele é o Senhor e nosso pastor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Jesus é o caminho. São isso que o povo tem que ouvir, porque a autoridade está na palavra e não na voz, nem na oratória, nem no intelecto humano. E esse José Pedro prega de forma tão fácil, de forma tão boa e amigável. Era tão fácil entender o poder de Deus e a mensagem da cruz. Amém. E esse José Pedro prega de forma tão fácil, de forma tão boa e amigável. Era tão fácil entender o poder de Deus e a mensagem da cruz. Amém. Et Irmão Jorge Luiz Rocha, a paz do Senhor Jesus. Conheci pessoalmente o pastor Zé Pedro, quando eu era segundo pastor da sede onde congrego. Na época era ele responsável da região do Vale do Paraíba, São Paulo. Homem muito usado por Deus, divertido e humilde. Meus sentimentos. Et Fernando Gomes Gomes, 3621. Pastor José Pedro deixou muitas saudades. Sou de São José do Rio Preto. Quando ele vinha pregar aqui, nossa, era uma bênção.
Saudades do pastor. Pensa num homem de Deus que era esse pastor José Pedro, que ele descanse na glória de Deus. José Pedro, lembro que ele foi responsável de Cuiabá, ouvia sua pregação pela rádio. Grande homem de Deus, tive privilégio de estar vários cultos ministrados por ele, quando passava pelo corredor, ia caindo gente endemoniado com o vento ou sombra dele. Até a pregação, o louvor, tudo havia mais unção antigamente. Hoje, pelo fato de o pecado ter entrado, vemos muita frieza no meio do povo, mas que possamos despertar cada dia para esta unção fazer parte da nossa vida, e Deus operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Santidade não nos falte. Amém, irmãos? E a doutrina seja obedecida, porque se o missionário pregava contra o pecado, é porque o Senhor o mostrou o que pode e o que não pode. Ouvir esse grande homem de Deus era mesmo que ouvir os primeiros discípulos de Jesus, assim eu imagino. Agora ele está na glória, acredito eu, e naquele grande dia todos nós o encontraremos no reino eterno de Deus. Glória a Deus! Como eu sinto tantas saudades desse tempo bom. Hoje nem houve mais ninguém pregando contra pecados, só bênção e bênção. Homem de Deus, foi pastor aqui da Central de Fortaleza. Homem de Deus, recebi muitas bênçãos, foi meu pastor. Oh glória, que maravilhas! Antigamente, nas Zipidas, grandes pregadores deixaram o legado. Os anos atrás, tinha pregador da palavra Ipida cheio do Espírito Santo que caía. A igreja era cheia, glória a Deus, mas agora apagou. Saudades dessas pregações onde o fogo caía, os enfermos eram curados na hora, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam. Maravilha, Senhor! Sinto a presença de Deus toda vez que ouço as pregações desse irmão. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.